Shalom Ra'im. Bem-vindos aos vídeos de Jonas do issohebraico.com. Nós estamos estudando Jonas 1, do versículo 4 ao 6, e agora vamos analisar o versículo 6. Vamos começar então com a leitura do versículo 6. Vaikrav Elai, Rav HaChovel, Vayomer lo, Malcha nirdam, Kum, Kra el Eloheicha, Ulai yit'ashet ha'Elohim lanu v'lo noved. Vamos então fazer a análise desse verbo. O verbo começa com Vayikrav. Nós esperaríamos ver Vayikrov com um kala imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do singular. Porém, como nós temos aqui uma segunda gutural, entre aspas, né? O resh não é uma gutural, mas age como se fosse. O resh preferirá então levar um patar e não um rolem. Nós temos realmente um kala imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do singular. Então, e se aproximou a ele quem? Rav HaChovel. Normalmente nós traduziríamos Rav como muito, né? Ou até vasto, alguma coisa assim. Mas Rav é um homônimo daquele adjetivo que nós já aprendemos, e Rav significa capitão ou chefe. Chovel é uma palavra que não aparece muitas vezes no Antigo Testamento, mas significa marinheiro. E esse verbo aqui é um verbo que, esse substantivo aqui é um substantivo que nós chamamos de um substantivo coletivo. Em outras palavras, ele aparece na forma singular, mas ele está falando de mais de um. Então, não é o capitão de um marinheiro, ou do marinheiro, mas era o capitão dos marinheiros, tá bom? Então, o capitão dos marinheiros se aproximou a ele, Vayomer, kala imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina singular, Vayomer lo, e falou a ele, Ma, o que? Lecha, para ti. Bom, nós podemos traduzir Malachá como o que há contigo, né? Então, o que há contigo? Nirdam. Nirdam vem daquele verbo que nós já aprendemos, radam, né? Está no nifal, e nesse caso aqui é um particípio. Então, é um particípio nifal, masculino singular, e pode ser tanto o que nós chamamos de um particípio funcionando de uma forma vocativa, quanto um particípio funcionando de uma forma predicativa, um adjetivo predicativo. O que isso significa? Como que eu vou traduzir então um particípio vocativo? Um particípio vocativo é quando eu chamo alguém. Então, no português nós não temos isso. Então, por exemplo, no português, quando alguém está longe e diz assim, ô Danilo, quando ele diz o, aquele o é uma coisa que chama atenção no português, é um vocativo. Por quê? Porque ele está vocando, né? Ele está chamando. Da mesma forma, Nirdam seria como se fosse um nome, né? Às vezes também alguém pode dizer assim, ô seu nerd de hebraico, né? Então, da mesma forma que o capitão diz, ô seu dorminhoco, Nirdam, você que dorme profundamente, né? Mas pode também ser o que nós chamamos de um adjetivo predicativo. O que há contigo dormindo? Seria mais ou menos a tradução se fosse um adjetivo predicativo. Em outras palavras, por que você está dormindo assim? Seria uma tradução mais coloquial. O que há contigo dormindo ou o que há contigo dorminhoco, basicamente. Seriam as duas opções de tradução para esse particípio aqui. Provavelmente o particípio está funcionando de uma forma adjetiva predicativa, porque normalmente, assim como no português nós dizemos o antes de chamar alguém, né? O Danilo, ou o seu tananana, seu dorminhoco, né? No hebraico também eles utilizavam o artigo definido antes de um substantivo ou antes de um particípio funcionando de uma forma vocativa. Então, como nós não vemos aqui o artigo definido,
provavelmente o particípio deve ser traduzido da forma adjetiva predicativa. O que há contigo dormindo? Podemos até dizer, o que há contigo dormindo assim? Né? Cum, kra. Essas duas formas são kal imperativo, masculino singular, e significam o quê? Levanta e clame. Kra, clame el Eloheicha, clame ao seu Deus. E cum kra, que nós temos aqui, esses dois verbos imperfeitos, está funcionando de uma forma assindética. Isso é o que nós chamamos de um assíndeto. O que é um assíndeto? Um assíndeto é algo que não tem uma síntese. Não tem, então, uma conexão. Nós não temos aqui o vav, tá bom? Então, normalmente nós esperaríamos ver levante e clame. Mas ele diz, levante, clame ao seu Deus. Né? Basicamente, mostra como que... mostra a força dos imperativos. Eles têm uma força maior, cada um sem essa conexão. E esse assíndeto, então, destaca o imperativo, cada um desses imperativos aqui, na frase do capitão. Então o capitão diz, levante, clame ao seu Deus. Ulai significa talvez, ou quem sabe. Quem sabe, yit ashet. Yit ashet vem de uma raiz... Yit ashet é um verbo hitpael, imperfeito, terceira pessoa masculino do singular, que vem da raiz ashat. Essa raiz é o que nós chamamos de um hapax legomenon. Hapax legomenon é uma frase que vem do grego, significa dito apenas uma vez. Então, é uma palavra que aparece apenas uma vez em todo o texto da Bíblia hebraica. E significa o quê? Tomar conhecimento. Então, talvez tome conhecimento, Ha-Elohim, o Deus, Lano, de nós. Tá bom? Agora, é interessante que essa palavra aqui é um hapax legomenon no texto hebraico, mas não é um hapax legomenon se nós contarmos Daniel capítulo 6, versículo 3. Em Daniel capítulo 6, versículo 3, nós temos esse mesmo verbo aparecendo, mas não está no hebraico, está no aramaico. Eu acho que aqui pode ser que até o autor de Jonas colocou essa palavra aqui, que é um aramaicismo. É uma palavra que está aparecendo, mesmo sendo de outra língua. Por quê? Para mostrar que realmente o capitão não era um judeu. Ele era um forasteiro. Talvez ele até estivesse falando em aramaico com Jonas. Tá bom? Então eu acho que é aquele hebraico meio quebradinho, assim. Como, por exemplo, se eu estivesse contando uma história de um americano falando em português, ele chega à padaria e diz, eu quero um pau, em vez de pedir um pão. Da mesma forma que eu acho que o narrador colocou uma palavrinha aramaica para mostrar que realmente o capitão era um capitão de outro povo, um capitão gentil. Mas então vamos continuar a tradução. Talvez tome conhecimento o Deus, Lano de nós, velo noved. Velo noved. Bom, vamos primeiro fazer a análise desse verbo aqui. Noved vem, é claro, de avad. Avad significa perecer. Nesse caso aqui, o verbo é um kal perfeito, primeira pessoa comum do plural. Normalmente, nós esperaríamos ver novad. Por quê? Porque avad é um verbo P-Aleph, ou primeiro Aleph, tipo 2. Então, o verbo P-Aleph tipo 2 normalmente segue essa forma aqui. Tem o rolem e depois um patar. Porém, esse verbo aqui, essa forma, o avad, prefere tsere ao patar. Isso acontece até várias vezes com a terceira pessoa e até a segunda pessoa do verbo avad no imperfeito. Mais uma vez, normalmente o verbo pe-aleph tem o rolem e depois um patar aqui. Já o verbo avad prefere às vezes nem sempre, mas às vezes prefere o tsere ao patar. Tá bom? É por isso que nós temos esse tsere aqui.
Mas então noved é um kal perfeito, primeira pessoa comum do plural, de avad, que significa perecer, e não pereçamos. Então, normalmente nós traduziríamos essa oração aqui como e não pereçamos. Porém, não sei se vocês se lembram, mas na aula 5 da unidade 15, eu ensinei que na ordem sintática do hebraico, quando nós temos um volitivo, sendo tanto um jussivo, quanto um cortativo, quanto um imperativo, e ele é seguido por um vav e um imperfeito, o que acontece? Aquele vav mais o imperfeito mostra uma finalidade, mostra um propósito. Então, se eu tivesse aqui, se o capitão dissesse cum kora volonoved, seria levante, clame, para que não pereçamos. Mas da mesma forma, uma coisa que eu não disse naquele vídeo lá da unidade 15, é que quando nós temos uma pergunta, e ulai serve aqui como se fosse uma pergunta, quando nós temos uma pergunta seguido de um vav mais o verbo imperfeito, essa construção aqui também será uma construção final. Será um vav final, isto é, um vav mostrando propósito. Em outras palavras, nós traduziríamos toda essa frase aqui como: quem sabe se você pergunta quem sabe se esse Deus não toma conhecimento de nós para que não morramos. Tá bom? Então, nesse caso aqui, essa última oração deve ser traduzida de uma forma final, ou mostrando propósito, para que não né? Para que não morramos. É isso aí então, pessoal. Vamos continuar então ao último vídeo dessa sessão, onde eu vou mostrar algumas ajudas da análise do discurso. Shalom!